você, bem-vindo ao nosso podcast Que Gestão. Eu, Rosana Mesono, já falo um grande oi para você e peço que você compartilhe o nosso vídeo, que você siga o nosso canal, comente e nos diga assim, o que você vai achar, principalmente da nossa convidada maravilhosa aqui, Deise Tavares. Ela é uma mulher multitarefa. Olha, ela é uma lição de vida para a gente. Vocês vão ver. Olá pessoal, eu me chamo Juliana Pires, é um prazer estar hoje com Rosana Mesono, com Deise Tavares, no mais um podcast Que Gestão. Como a Rosana já falou, uma mulher multifacetada, exemplar, que nos inspira. Então, hoje, praticamente esse episódio vai puxar para o lado das mulheres, que a gente pode, né, Deise? Estamos no mês das mulheres, né, ué? Temos que fazer isso aí, fazer justo, né? Então, nós vamos começar, Deise, pedindo para que você faça brevemente uma apresentação sua, para o pessoal saber quem você é. Bom, então, meu nome é Deise Tavares, eu sou uma educadora ainda, né? Trabalhei 40 anos para o governo do estado de São Paulo, na Secretaria da Educação, comecei como professora. Antes eu já trabalhava em escola particular, mas depois eu prestei o concurso, virei titular do governo, passei por vários gabinetes, né, várias situações dentro da educação. A sala de aula raiz, trabalhei como coordenadora pedagógica, trabalhei como supervisora pedagógica na diretoria Sul de Ensino, que inclusive pertence a essa região, né, onde nós estamos. Foram 12 anos de muito trabalho no gabinete, né? Enfim, trabalhei como capacitadora para os professores da rede estadual de ensino. Foram muitos anos de capacitação, trabalhei com a Thelma Vaz, uma alfabetizadora muito famosa, uma oferecedora do consultivismo, né? Embora eu respeito muito o tradicional, a educação tradicional, mas fui capacitar professores em todas as cidades do interior que vocês imaginam aí, eu passei, né? Capacitando diretores, professores de escola, enfim, né? Para poderem aplicar, na época, o método do consultivismo, nós estudamos bastante. Fizemos uma parceria com a Emília Ferreira do México, né? Que também foi muito importante para a rede estadual de ensino na época. Isso já vai fazer muito tempo, né? Hoje eu estou aposentada do governo, foram 40 anos de trabalho, né? Muito trabalho, de sair 6 horas da manhã e chegar praticamente meia-noite em casa. Vários turnos, né? Fora a sala de aula, as capacitações com os professores, muitos aqui vão ver o podcast, que até hoje muita gente me segue, né? Trabalhei também como orientadora dos pais, das famílias, né? Na área da dependência química, fui voluntária, né? Do Grupo de Apoio Amor Exigente, há 15 anos, né? E quase 15 anos eu hoje não estou no Amor Exigente por conta das minhas funções que eu adquiri nesses últimos anos, né? Depois que veio pandemia, Covid, fiquei viúva do meu esposo, que era um dependente químico, e foi isso que me fez entrar no Grupo Amor Exigente, fundado pelo Padre Haroldo e pela a senhora Mara de Menezes, em Campinas. Mas nós andamos aí também, várias cidades, sabe? Programas de televisão, o Amor Exigente está onde o povo está, onde as pessoas, as famílias precisam, né? E passou o Covid, eu resolvi mudar, me transformar, fiquei interna quase que 45 dias no hospital, fui para UTI. Enfim, foram momentos da vida de Covid. Nossa. Momentos da vida que a gente não espera que vai passar, a gente pensa que os outros passam, né? Mas realmente foi bem complicado. Aí, como eu me aposentei, achei que eu ia parar por conta das sequelas. Tive muitas sequelas, ainda tenho, sou cardiopata hoje, tenho diabetes, né? Já há 6 anos, exatamente do ano que eu fiquei doente. E também as pessoas falam que não existe diabetes emocional, mas existe sim, porque eu tive luto na família, perdi meu esposo, perdi minha mãe em 3 meses seguidos, tudo na época da Covid. Só que eles não faleceram de Covid, foi de
câncer, né? Meu marido foi no câncer do esôfago, a minha mãe tinha teve câncer de mama, mas ela fez tratamento que 20 anos, ela já estava com 5 anos, né? Mas veio uma pneumonia e levou a minha mãe, bem no março, quando começou a Covid. Aí a mãe dela não soube nem que ela faleceu um mês depois dormindo, a minha avó. Então, enfim, são situações que eu acho que tudo isso, o emocional da gente, com os filhos, que eu tenho os filhos, né? Tenho netos, tenho família para manter, para a gente ajudar sempre, né? E sem, de repente, o homem da família, o teu companheiro para estar junto de você, sem teus pais. Meu pai também é falecido, então, quer dizer, a gente fica sem um braço, sem uma perna. Mas mesmo sem um braço, sem uma perna, nós podemos sobreviver e seguir a nossa vida em frente. Nós temos muitos casos, né? De todos os jeitos, tanto físico como o emocional da gente, né? Então, e nesses anos para cá, todos, eu saí da educação, mas sempre me senti educadora a minha vida toda. Fui fazer outras graduações, não sei o que eu achei que eu tinha que fazer. Eu acho que o papai do céu lá em cima é que conduz algumas coisas, né? Sim, Pra gente não ficar, para não curtir depressão, não curtir ansiedade, que hoje em dia o que mais tem é depressão, ansiedade, né? Suicídio, nossa. Aí eu resolvi me transformar, falei, como que eu vou poder me transformar? Né? Seguir minha vida em frente dessa forma, sozinha, sem parte da família. Agora foi, né? Que nada. E na verdade, você que acabou sendo alicerce agora. Eu fui fazer. Você é o arrimo, né? Agora os meus filhos estão com uma cabeça boa, cada um tem sua vida, né? Tem os meus netos, tem um neto que está na Casa Pelo Livre, vai virar jornalista logo logo. Está muito bem, minha filha, meu genro, meu filho são cantores, né? Tem profissionais, cada um tem a sua empresa registrada, né? Mas os filhos são sempre os filhos, né? A gente sempre acha que eles são os garotões, né? E às vezes eu me dava bronca por eu achar isso, né? Mas eles estão muito bem, graças a Deus. Eu é que tenho que ficar melhor. A gente fala, quando a gente quer cuidar, a gente tem que ficar melhor primeiro lugar, né? Para depois cuidar do outro, né? Sim. Aí vieram os netos pequenos agora. Essa semana veio a pequenininha, a Sofia, né? Que tem 4 dias. Hoje vai fazer 4 dias, né? Linda. Tá lá. A minha nora ainda está no hospital. Então, parabéns, Daniela, Alan Tavares, pela filhota que veio aí, né? E que mais, assim? Então, eu fui fazer gestão de terceiro setor. Eu achei muito importante porque eu trabalhei com muito voluntariado. Eu sempre trabalhei quando professora também. E quando eu era adolescente, eu fugia de casa para fazer trabalho voluntário. Eu trabalhei muito em paróquia, né? Eu sou católica carismática, mas hoje em dia a gente fala que nós somos cristãos quando nós acreditamos em Deus, independente de religião, que a gente não pode deixar tomar conta o negativo, né? E só pensar em coisa ruim. A gente tem que acreditar e ter fé em Deus, num poder superior, seja você evangélico, católico, o verdadeiro cristão não é a placa da igreja, né? Mas são as suas ações. Exatamente. É você acreditar em Jesus Cristo, que foi, né, o cara que deu os nossos ensinamentos. Então, é muito complicado porque as pessoas hoje, religião, cada um vai para o seu lado. Política, cada um vai para o seu lado. Esporte também é a mesma coisa, uma violência, uma coisa discrepante que é inacreditável. Então, hoje em dia, até uma mulher que você dá, uma fala que você dá, pronto, é motivo de você ser cancelada, é motivo de que você não tem um bom comportamento, tudo é motivo. As pessoas arrumam motivos para poder diminuir os outros, né? E não deixam você crescer, né? Nós íamos falar hoje a Juliana está falando aqui das mulheres, né? Mas realmente as próprias mulheres acabam cancelando umas às outras, acabam cobrindo eventos. Às vezes elas escondem os eventos para a gente não ir, a gente sabe disso, tem muito disso. Eventos, palestras, às vezes nós somos as próprias mulheres umas cortando as outras. Ah, não, aquela fulana não, aquela lá não. Então são grupos que se formaram
Infelizmente, hoje felizmente tem muitos grupos de mulheres. E infelizmente tem grupos que viraram panelinhas e muitas não entram, né? Por vários motivos, né? Como se Então, fosse uma concorrência. pois é uma concorrência entre as mulheres. Isso não poderia Pode, né? estar acontecendo em 2026 de jeito nenhum. Eu sinto isso, inclusive na profissão, né? Hoje eu sou autora, escritora, tenho muitas colunas de revista, colunas de jornais escritas, páginas na internet escritas falando sobre mulheres, sobre comportamento positivo. Eu não sou psicóloga, eu falo para as pessoas, eu não sou coach, eu não sou psicóloga, né? Porque para a gente poder, às vezes, cuidar do comportamento humano, a gente tem que conhecer um pouquinho do estudo, né? Da psicologia, da psiquiatria, que é da medicina, né? Então a gente não pode chegar, tem muita gente fake aí falando que é coach, que é isso e aquilo, e não tem a formação. Mas tem os cursos, eu admiro as pessoas que fazem os cursos, vão estudar para saber, mesmo não sendo psicólogos, mas tem os terapeutas, né? Então a gente tem que respeitar essas pessoas, mas a gente tem que tomar muito cuidado com as falas, com a exposição nas redes sociais, porque você está lidando com o público, com mulheres até de alta vulnerabilidade que buscam na gente uma imagem boa, positiva, para elas poderem seguir o caminho delas, não igual, mas que tenham o discernimento de que do que nós aprendemos, e elas podem de repente juntar com que elas vão mais para frente, seguir cada um no seu caminho, seja lá o que for, mas um caminho bom e positivo, né? Para poder ter uma boa imagem, para poder ter o seu profissional tá bem, para o seu negócio dar certo, principalmente as empreendedoras, né? Então, eu fiz gestão de terceiro setor e justamente por conta da dependência química das famílias, né? E das mulheres codependentes. Só que eu fui convidada para fazer parte e ser coordenadora do SEMEC, da Associação Comercial Distrital Centro-Sul. Eu hoje sou coordenadora daquela distrital que fica na região do Jabaquara, ali aeroporto de Congonhas, né? Vila Mascote. Então eu sou daquela região ali. E ali eu conheci muitas mulheres empreendedoras, empresárias e também mulheres de alta vulnerabilidade, que eu faço questão, eu não tenho discriminação lá dentro do meu auditório das mulheres, né? E quando elas vêm, muitas chegaram lá desarrumadas, desalinhadas, sem uma maquiagem. E, gente, a gente não é questão de ter condição financeira, é uma questão de você se gostar. E você se gostando, tem produtos, tem coisas que você pode usar bem mais em conta, que você fica mais bonita também. Sabe, um caminho, uma vestimenta psicológico, gente, né? não é marca Chanel, nada, Valentina, não é nada, não é marca. Aliás, tá fora de moda, viu, gente? Exibir marca, tá? As mulheres estão fora de moda, bolsinha, tudo, né? Você vai, porque, gente, eu frequento tanto eventos da elite, quanto eventos médios e quantos eventos nas comunidades. Eu dou muita palestra para mãe solo em várias comunidades da região sul, muitas comunidades, tem muitos convites, a agenda é super lotada e eu vou com o maior carinho, assim como eu vou para Alphaville, assim como eu vou para a Avenida Paulista, para os hotéis mais conceituados, né? Vou lá, faço a minha palestra, tenho respeito por todas e de qualquer idade, a qualquer idade, né? Hoje eu dou muita ênfase para 60 a mais, porque é um período muito difícil. As pessoas, elas estigmatizam muito as mulheres. Passou de 55 começa a retaliação, né? E é uma mulher contra a outra também, né? Vocês não têm ideia. Então, você só pode entrar numa rede de televisão, num programa, você tem que estar alinhada, você tem que estar com o teu corpo. É lógico, quem não quer estar com o corpo perfeito, com uma maquiagem, com um cabelo lindo, né? Assim, arrumadinho. Mas não são todas, né? E a gente tem que respeitar o tempo de cada mulher, não é? A gente tem percebido que você tem uma carreira muito atuante, de muitas vertentes, muitas ramificações, né? Quando a gente traz isso para a gestão,
que é o tema do nosso podcast. Aliás, obrigado, pessoal, por vocês estarem dando audiência aí, né, a nós, porque gestão não é uma coisa fácil, né? E quando a gente fala da gestão, mulher na gestão, o que você traria aí de aconselhamento ou de dificuldades que você teve? O que você já administrou? Você administrou privado, administrou o terceiro setor? Aonde que é mais difícil? Olha, eu trabalhei, antes da educação, eu trabalhei no banco, em um banco privado, né? Acho que eu posso falar de banco, não tem problema. Trabalhei em um banco privado, no Bradesco, né? Quando o Amador Aguiar era o presidente. Era o sonho da galera trabalhar naquele... Sonho da galera. Eu consegui Na trabalhar. Cidade de Deus? Na Cidade de Então, eu trabalhei na Cidade Vargas, na agência Cidade Vargas, no Jabaquara. Eu era muito novinha naquela época, nós podíamos trabalhar. Trabalhar não é roubar, né? Então, o adolescente ele podia trabalhar numa empresa e não tinha problema nenhum, né? Hoje em dia, não. O jovem quer trabalhar, diz que é proibido. Não pode trabalhar. Mas, enfim. Às vezes eu sou criticada até de levar minha filha para trabalhar. Então, eu tive outra gente, se você soubesse como o trabalho faz bem para adolescente, pré-adolescente, eu sou a favor, inclusive, que tenha lei para menor de idade. Que a lei seja cumprida com menor de idade. Nós temos muitos menores, até com 12, 10 anos, usando drogas, roubando, né? Fazendo coisas horríveis. Engravidando, né? Vocês imaginam, eu estou com a idade que eu estou hoje, 60 anos, eu me sinto jovem, tenho uma cabeça boa, graças a Deus, mas como que faz com as pessoas que não têm conhecimento, gente? Fogem da escola, não gostam de estudar. Hoje em dia, infelizmente, você vê a maioria das comunidades de alta vulnerabilidade, não estou falando que são só essas pessoas, porque muitas da classe da elite, as famílias escondem os problemas com os filhos, então muita gente não sabe. Manda para fora do país, né? Manda para fora do país. Muitas pessoas não sabem, muitos melhoram até, né? Que vão para fora, eu conheço muitos aí. Passa um perrengue lá fora e volta bem, Estão né? trabalhando, vão ficar lá e não voltam. Não vai voltar tão cedo, mas também. Mas enfim, todo mundo tem problema, né? Sim. Mas esse pessoal das comunidades aí, o que acontece com eles? Cada esquina é um bar, um boteco, uma adega. Cada esquina, né? Sim. Hoje em dia, tudo chama, é uma coisa impressionante. Lotado, com os pais, bebês no colo, bebendo, usando o que tem que usar, fumando o que tem que fumar. Eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Narguile é uma droga, vapor é uma droga, porque tudo que faz mal para a saúde é uma droga. Eu costumo dizer assim, que tem drogas ilegais e drogas legalizadas, né? Mas, olha, o Grupo Amores de Gente, ele me deu muita luz, muito discernimento para aprender tudo isso, porque eu não entendia nada. Eu achava que para mim tudo era normal, e não é normal. Sabe? Então, você vê por aí nas comunidades o lazer que eles têm, porque realmente não tem muita coisa, né? Agora que estão se formando céus com teatro, algumas coisas, mas nos fundamentos não tem. É muito pouco. Então, mesmo assim, indo para esses lugares que o próprio governo lançou, né, esses prédios, né, eles vão e levam sempre final de semana, e eu já acompanhei, já vi. Então não pode ir lá dentro, né? Mas nós ao redor você vê a turma com narguilha, a turma com bebida. Gente, é assim, cada um tem as suas escolhas, vai fazer o que quer da vida. Mas eu digo, esse caminho não dá certo, né? Agora vocês imaginem você ver na comunidade os bailes, né? Sim. Essa violência que todas as regiões estão passando, essa violência, essa agressividade das pessoas em redes sociais e fisicamente, presencialmente. Essa violência é decorrência de tudo que é negativo e que é passado por essas pessoas. Chega a abandonar a escola. O livro hoje, né? Eu sou escritora de livros, tenho os meus livros aqui. Vamos mostrar os livros. Tenho meus livros, esse aqui é um dos, eu tenho outros livros, tá? Então, aí assim, a comunidade prefere comprar outro tipo de, uma garrafa de uísque, uma bebida, do que comprar um livro, sabe? E assim, a turma, depois eu mostro para vocês mais um pouco, mas a turma gosta disso,
sabe? Eles acham que isso é o mais importante, isso que vai fazer eles serem mostrados nas redes sociais. Aí você vê a turma nas redes sociais com garrafa, bebida, taça, achando que aquilo é que vai fazer a pessoa ser a top de linha do pedaço. E não, falar errado, ter um comportamento negativo completamente. E aí o que acontece? Acaba influenciando as crianças, influenciando os pré-adolescentes, adolescentes. Tem muita gente idosa hoje para se aparecer. Você vê nas redes sociais, você vê nos outros. Eu fico, gente, que nem usava nem nada. Então, vem de um comportamento negativo para poder ter a visibilidade nas redes sociais. É uma coisa impressionante. Eu falo que eu acho que o mundo tem que ser feito de novo. Porque não é possível, gente. Alguém errou. Não foi Deus que deu lá em cima, Papai do Céu. Não, é um negócio que chama livre-arbítrio. Então, mas Deus nos deu esse livre-arbítrio e aí o que nós fazemos com ele é que é o grande problema, né? Muito complicado. Então, gente, assim, então eu trabalho com todas as vertentes, tanto na comunidades, né? Quando me chamam nos eventos, que eu vou na Câmara, Assembleia, em vários eventos, eu não escolho. Eu vou, conforme o tema, o assunto, lógico, eu não vou num evento onde está propagando alguma coisa com bebida. Por isso que eu não frequento casas com bebidas, porque tem a imagem da gente, né? Sim, sim. Então, Os seus valores. As pessoas que querem empreender, querem ser empresários, as pessoas que querem uma boa visibilidade na mídia, elas têm que evitar esse tipo de comportamento. E eu sempre falo para as minhas mulheres não, mas as mulheres que eu passo na minha mão e que eu estou lá no auditório falando, eu sempre falo da imagem. E na internet eu falo também da imagem, pelo amor de Deus, gente. Mas é na imagem e depois, quando você está presencialmente, você tem que dar o exemplo, né? Fumando, sabe? Se você... Olha, eu já sou contra, mas se você fuma, então não faça. Não fica postando não seja, isso, porque né? você vai influenciar outras pessoas. É muito complicado. Essa falou coisa tudo. e essa coisa da influenciadora hoje também é muito questionável, né? O que é influenciadora? Porque Exato. você vê cada uma por aí, gente, que é uma vergonha. Isso que vocês estão falando e que você puxou agora, Deise, eu acho que assim, é super importante. Nós temos micro-influenciadores nesses lugares. E são pessoas que você fala, ó, a tua imagem, se você quer crescer, cuida da sua imagem. Isso que você falou é o cerne da coisa. Porque assim, as pessoas elas vão olhar para o seu Instagram, para suas redes sociais aí, e elas vão ter uma opinião sobre você. Sim. E aí, a partir disso, você vai começar a micro-influenciar pessoas que às vezes teriam outra trajetória. Você quer trazer o que para você? Né? Cuide da sua imagem. Isso que você falou é perfeito. Então, não, é o que eu digo, não é coisa cara, os acessórios, não. É combinar, saber combinar, é você estar alinhada. Ah, mas eu não tenho condição financeira. Eu vejo as mulheres nas comunidades, bermuda, aquela blusa aqui, né? Cabelinho, a primeira coisa que elas fazem, cortam, porque acham que não vão ter trabalho. Ou coloca ele para trás, né? Desalinhada. Então, às vezes, poxa, você vai na padaria, você vai em algum lugar, não precisa ser, mas vai arrumada logo de cara, já levanta, você já dá uma produzidinha, porque para você ficar bem, para você ficar bonita, e aí você tem mais vontade de fazer as coisas. É incrível quando você levanta e não se arruma, você passa metade, você perde o seu dia. Não dá vontade de fazer nada. Não faça, não fique de pijama, não fique de pijama em casa. Tem a questão também de falar, né? O falar, gente, falar. É um capítulo. Não é porque eu fui educadora, gente, não é isso. Você não precisa ser professora de português, não é isso, mas você tem que aprender a falar corretamente. Nada de gíria, nada de palavrão, Coloca os R's e os F's. nada. Você pode estar com quem você quiser. Gritam que parece que Nossa, todas as pessoas têm que ouvir. Olha, é uma coisa assim, cortar as pessoas, ter ansiedade de falar em primeiro lugar, é muito complicado. Agora, o pior de tudo são os erros de português. Gente, isso, se você não tem estudo, procure estudar, ou procure alguém, um grupo que possa te ajudar, porque hoje tem ensino gratuito, só não vai que eu não quero, tá cheio de cursos por aí, que não tem demanda, que as pessoas não vão procurar de graça, do governo, da prefeitura, do município, por falta de quórum.
Mas tem que ir lá no lugar e tem que pagar uma fortuna. Não, você não precisa daquele que paga uma fortuna. Busca os grupos de mulheres, na prefeitura tem bastante grupos, as coisas, e vão lá, vão buscar. As escolas públicas são gratuitas, gente. EJA, não sei se é hoje EJA, É isso. não sei. Ainda é EJA. Pelo amor de Deus, é gratuito. Vão estudar, vão aprender, mas não vão passar vergonha, porque é passar vergonha, Você sabe? sabe que o EJA do Campo Limpo está correndo risco de fechar, se é que já não fechou. Porque não tem Porque demanda. não vai ninguém. Aí vai Muito triste. dois, As esses pessoas dois. não querem mais estudar, é É isso. complicado. Não querem estudar, elas não querem ler. Você sabia que a pessoa, para ela falar corretamente, ela tem que ler bastante. Tá? É um treino, não né? precisa ler uma obra literária. Não precisa. Eu faço parte da Academia Brasileira de Letras, Academia Paulista, aqui do Lions Clube, né? Faz pouco tempo que eu entrei, fui convidada a fazer parte, né? E assim, lá nós temos, sim, as obras literárias, nós somos avaliados, não é? Não. Lá é uma coisa muito séria. E a maioria das academias, que não tem só uma, tá, gente? Tem várias, né? Vários grupos de acadêmicos. E aí a pessoa tem que ter estudado o mínimo, né? Mas assim, gente, tem que ler, sabe? Eu leio obras literárias desde criança, que na minha época existia isso. Hoje tem, mas os jovens não são tão ligados nisso. E olha, Deise, eu costumo falar que ler é hábito. Eu, por exemplo, eu amo ler. Amo. É um livro por mês. E quando eu era criança, eu era tão maníaca por ler. Porque quando eu aprendi a ler, eu gostava de ler até bula de remédio. Eu pegava coisas, eu lia. Então, falar, para mim, ficou mais fácil. A questão de palavras diferentes, sabe? Você ter um vocabulário maior, tudo foi mais fácil. Porque eu gostava de ler. E olha que interessante, eu não era aquela aluna exemplar de amar estar dentro da escola. Escola era uma coisa que eu ia porque tinha que ir. Mas a leitura, para mim, era uma diversão, era um hobby. Mas talvez nem todos sejam assim. Então faça doses diárias, né? Pequenas doses, já que não gosta tanto assim de não ama. 10, 15 tanto, né? minutos, né? Não precisa E é só ser. academia, né? Nós não tem lá 10 minutos de exercício, faz 10 minutos de leitura e melhore. Né? Nós temos vários gêneros textuais, a pessoa pode até escolher o gênero que ela gosta, de repente, se ela não quer. Então escolhe um texto informativo, pode ser um romance, enfim, uma ficção, enfim. Como se ela escolhesse um filme na Netflix, ela escolhe um livro para ler, né? Uma coluna que interessa o assunto, de repente, sobre autoimagem, né? Autoestima, ou qualquer coisa que é importante é ler. Se você não lê, até o vocabulário ele vai ficando Limitado, limitado, e você depois percebe a diferença. Agora, incrível. Deise, você falando dessa história de leitura, né? Me ocorreu uma coisa, você estava falando assim, que você há 40 anos lá era educadora e tudo mais. Você deve ter notado aí, né, ao longo dos anos, uma diferença grande. Eu falo que a gente é dessa época, foi educado nessa época, a gente realmente tem algum hábito de leitura, muito por conta também de uma escola que trazia muito esses temas para a gente, e os professores eram um pouco mais engajados nessas coisas. Hoje eu vejo, não culpa do professor, mas eu vejo que parece que isso tudo no ensino também meio que se perdeu. Então, o professor ele tenta remar contra a correnteza, aí o aluno não tem engajamento, e aí o poder público também às vezes não coloca de uma forma que vá dar um suporte, e aí fica todo mundo assim, eu finjo que aprendi, o outro finge. Não sei o que você acha. Olha, é o seguinte, 40 anos é muito tempo na educação, né? Por incrível que pareça, eu passei muitas fases, muitos governos, por muitos governos eu passei. Não vou falar de direita, de esquerda, de centrão, nada, porque Sim, a educação ela tem que ser a política, né? Uhum. Mas infelizmente, por detrás dos panos, tem. Isso acaba prejudicando também o outro lado. É incrível o que eu estou falando, porque os programas eles mudam muito rápido. Os programas de ensino chegam nas escolas só 40 anos, hein? E para cá também é a mesma coisa, porque eu venho acompanhando, eu não larguei. Eu costumo acompanhar as notícias das minhas colegas que ainda estão na ativa. E é assim, muda o governo, muda o material, muda tudo. Aí é o método, depois já é outro método,
A educação, ela já passou por vários métodos, várias experiências, e quem que sofre? São os alunos. E os professores também, porque os professores ficam assim, estudaram 3 anos, aí muda o governo. Aí põe outro material. Aí o professor fica assim, agora, o que eu vou fazer? Aí a criança que aprendeu de um jeito, ela vai aprender do outro. Então vira uma miscelânea, tá? Sem contar que alguns cursos de pedagogia, gente, estão formando, assim, jovens, como eu falei aqui, que não gostam de ler, né, que não tem Nossa, pode ser um conhecimento, pedagogo que não gosta né? de ler. Tem. Então, aí, Tem ótimos educadores, né, que se formaram, estão na ativa, mas também tem aqueles que, hoje não tem mais quadro negro, porque hoje aquele quadro, né, não é tirado, né? É uma transformação para a escola pública, mas a pessoa precisa saber escrever. Tem cidades, tem municípios que são Então, né? Então, o que acontece? Então, falta o treino da escrita para o próprio educador. Ele vai lá na frente, ele fala errado. Tem educadores que falam errado. Olha, vocês, educadores, vocês não vão me abominar depois que vocês assistirem esse podcast, tá? Que eu faço parte de grupos de professores que eu tenho uma admiração imensa. Mas eles sabem bem do que eu estou falando. Da moçada que está entrando, é uma moçada que tem que ter, no meu tempo, até a vestimenta do professor era algo que se contava muito. Ele tem um porte, né? Cantava-se o hino nacional, não é? Eu ainda sou. Hoje virou. Agora me parece que o governador assinou um decreto para se cantar. Gente, mas veja bem, eu sou apolítica. E hino nacional não tem nada, político e também, tem gente, então, então, não tem a questão da oração dentro da escola também tinha sido proibido por conta que tem pessoas de outras denominações, eu acho um absurdo. Porque a gente se eleva o pensamento a Deus para agradecer um prato de comida ou um dia de vida. Você começava com oração, cantava no pátio. É gratidão só. Os meninos entravam assim, olha, tranquilos, aí, e já tinha. Eu sou dessa época também. E já tinha essa questão da inclusão, né? Que não era bem uma inclusão, mas era uma coisa embustida, que não tinha auxiliar. Hoje também se fala muito, mas a inclusão é muito além de tudo isso que se fala dentro das escolas. Eles precisam ter respostas, os meninos, muitos não têm. Às vezes eles têm uma condição leve, né, um TDAH, mas que dão um pouquinho de trabalho na sala de aula, o professor precisa de um auxiliar e o professor não tem. Imagina um professor que está se formando, ou que se formou novo, sem ter o auxílio ainda e a expertise de lidar com essas crianças e adolescentes. Eu tenho alunos meus que já se formaram em ensino médio, são lindos, viu? Vocês são lindos. E hoje eles mandam para mim mensagem, sabe? Os pais mandam mensagem, me agradecendo, meninos que nem tinha professor que não aceitava, tinha de escola que não aceitava. Eu tive esses dentro da sala, peguei esses alguns. E é para numa época que isso não era ainda. Aí, então, isso foi bastante tempo assim, até hoje ainda é assim, né? Então é assim, eu sinto isso na escola. E outra questão as famílias, elas vêm com uma agressividade muito grande em cima dos educadores, uma maioria delas, sabe, tem de tudo dentro da escola hoje. Os adolescentes do Fundamental 2, ensino médio, eles vêm com uma carga pesada, negativa para dentro da escola, proporcionando essa questão das brigas, dessas coisas da internet, os haters, cancelamento, tudo isso. Então, virou uma guerra dentro do prédio escolar. E que muitas vezes, às vezes, as pessoas nem sabem o que aconteceu, porque tem tanto caso, que passa e as pessoas não sabem, entendeu? A minha filha estuda na rede pública. Então a gente sente isso. Olha que legal. Gente, mas veja bem, tem escola boa, tem diretores fantásticos, vice-coordenador, toda a equipe de funcionários, mas nós temos sempre aqueles feijãozinhos podres, né? Toda profissão tem. E essa questão da violência doméstica, que tem aumentado muito, e você que é do Conselho da Mulher, enfim, você é muito ligada também, né, nesse movimento, a gente percebe que isso reflete dentro das escolas, porque essas crianças e adolescentes trazem a agressividade do pai e da mãe, a briga do pai e da mãe, como algo normal.
E essa normalização, né, que eles fazem dentro de casa, eles trazem para cima do professor. Brigar com o professor, bater boca com o professor, ou até agredir o professor, hoje é normal. Respeito muito as famílias, mas eu acho que degringolou tanto essa questão familiar. Hoje nós temos famílias de todos os tipos. Nós temos, famílias de homens criando crianças, filhos, são chamados de família. Sim. Não sou contra, mas, gente, tudo mudou, né? Então nós temos avós tomando conta dos netos, que os pais talvez ou faleceram, ou se separaram, cada um foi pro seu lado, não quis criar. Muita mãe solteira. Gente, eu fui mãe solteira. Com 19 anos de idade, eu tive minha filha de 40, que agora está com 40 anos. Mas, olha, eu era esperta, viu? Eu sempre consegui um estudo melhor para eles, né? Ganhei bolsa de estudo para os meus filhos, né? Pela minha dedicação, posso falar que foi minha dedicação. Claro, sempre fui reconhecida. Então, sempre tive alguém que pudesse me ajudar nesse sentido, mas não era dar dinheiro, gente. Bolsa de estudo, algum auxílio que fosse me alavancar, tá? Sim. Então, eu nunca fui de chegar e ficar pedindo dinheiro para fazer. Não. São os méritos que a gente ganha conforme a nossa vida vai seguindo em frente, né? Então, eu fui mãe solteira, morei num quarto, tá? Num quarto, banheirinho, uma lavanderia. Dentro daquele quarto tinha fogão, geladeira. Então, gente, tem gente que olha para mim e pensa que eu sou madame, né? Meus pais, meu pai era europeu, português, que lutou muito. Ele chegou a vender telha, milho no centro da cidade, camelô, como o Silvio Santos. Teve uma mercearia no centro da cidade, conheceu minha mãe lá, minha mãe era funcionária da Telefônica. E aí ele veio para a região aqui na Zona Sul, da Cidade de Mar, aquela região ali, e lá era mato, córrego, não tinham casas. Meu pai foi o pioneiro, fundador da região. Eles venderam lotes lá para casas populares, né, como hoje tem os apartamentos populares. Juntou ele, turcos e italianos, e eles fundaram toda aquela região. Só que as famílias que compraram as casas foram falecendo, foram mudando, os filhos foram mudando de lá. Hoje, o bairro, infelizmente, falta uma infraestrutura. Nós, desde criança, como eu falei, eu já fui voluntária naquele tempo, já era, né? E assim, hoje o bairro, não sei o que aconteceu, o bairro cresceu, a população cresceu muito, são quase 600 mil pessoas, mas, gente, se perderam na infraestrutura, não sei o que aconteceu. Eu respeito, vários, né? E virou, uma parte do bairro virou uma comunidade imensa, né? Lá no loteamento não, ainda tem as casas antigas, né? Mas aquilo virou. Eu já saí de lá, eu moro próximo, mas não onde eu nasci, né? Mas até hoje, se precisam de alguma coisa, alguma família, não gosto de falar, que senão a turma, né? Mas hoje eu só ajudo a instituição. Eu não pego assim, pessoa fala que você quer ser ajudado? Você vai na sua igreja, na sua... Ajuda no coletivo, né? E aprendi muito isso também. Quando a gente ajuda no pessoal, a vida da gente vira uma loucura, porque é tanta gente que precisa, e aí você não vai dar conta, e você começa a se frustrar. Se frustra, às vezes as pessoas acham muito que você não pode ajudar de novo. Sim. Aí a pessoa vira a cara para você, né? Então eu aprendi, nesses últimos 6 anos, a ajudar instituições. Você está passando sua necessidade, vai em alguma instituição próxima da sua região, que lá eles vão uma ONG, tem muitas ONGs, as igrejas trabalham muito bem com isso, os grupos, mas individual não dá mais. Eu faço muito isso também através das Auroras, que você conhece, né? Sim. A gente traz as doações, essas doações eu deixo dentro das instituições e lá eles separam. Ontem mesmo uma pessoa precisou de uma cesta básica, uma mãe atípica, que o pai largou, porque o homem normalmente, quando sabe que o filho, ele já sai, né? Deixa a mãe sozinha. E aí, eu poderia ter pegado a cesta e ter dado a ela. Mas eu falei, não, eu vou fazer o caminho certo. Fui na instituição, pedi, Até porque agora eu entendo isso, eu também faço bastante voluntariado e eu acho que as instituições, além de angariar mais pessoas, ajudar mais pessoas, elas também, depois assim, uma continuidade. Porque é isso que você faz, a gente faz muito pontual, depois, como você falou, a manutenção da ajuda fica mais. Você tem uma ideia, internações, tanto para, talvez, uma ajuda numa família dependente químico, né? Eu tive uma época que eu queria abraçar o mundo,
Aí o grupo me ajudou a entender que não é assim que faz. E eu aprendi. Muita gente pede internação, muita gente, eu não sou candidata, eu não sou nada, não sou. Mas a influente já viu, né? As pessoas acham que como a gente tem um pouco de conhecimento, Sim. a gente vai conseguir, sabe? Então, muita gente me pede internação em hospital, tratamento. É lógico que a gente vai se mobilizar, mas eu faço o seguinte, olha, vai em tal instituição, lá é o caminho e você tem que fazer. As pessoas querem as coisas de mão beijada. Que você resolva. A pessoa entra no Zap e fala, ai, por favor, pelo amor de Deus. Gente, não é assim. Então, vai lá no setor, eu dou um caminho, né? Nem indico, porque às vezes até muda a pessoa. Então, a pessoa vai lá e consegue. Mas tem vezes que eu não consigo mesmo. E eu falo, gente, isso não dá, eu não consigo. Você vai até onde você Mas, pode, né? olha, eu perco amizades. Eu perdi muitas amizades na minha vida, ou pessoas que estão mais afastadas de mim, justamente por não poder ajudar em algumas coisas. E realmente, quando eu falo que não, hoje eu sei falar não. Mas estou aprendendo. Precisa. Porque comigo Eu ensinamento, né? aprendi cedo. bem complicado. Mas entendeu? olha, trazendo para o empreendedorismo, agora que você estava falando, primeiro, educação. A pessoa que quer ser empreendedor, ela tem que também investir na sua educação, né? Não adianta você querer virar um empreendedor e você segue ainda aquela mentalidade de que, não preciso me desenvolver em nada. Né? Rosana, o empreendedor, hoje é empreendedor de vários tipos. Assim como eu tinha alunos e famílias, hoje eu vejo essa dificuldade. A Associação Comercial de São Paulo, tá? Nós temos vários distritais. Nós temos o SEMEC em vários distritais, temos mulheres, homens, enfim, curso de capacitação e palestra não falta, tá? Pergunta das 200 mulheres que a gente tem, sei lá, 300, 500, quantas chegam para aprender, fazer curso, palestra? 50, 40, entendeu? 30, tem evento que tem 20, 10 mulheres. Você vai lá, você dispensa seu... Porque voluntário não recebe nada. Eu não recebo cachê, nada. É voluntário e voluntário. Para ser voluntário, você também tem que estudar, sabia? Você tem regras, você tem que ter horário, você tem que ter um compromisso, né? Você é um exemplo para as pessoas. Então, para ser voluntário, em qualquer lugar que você vai, você tem que ser preparado para o voluntariado. Não adianta você querer ser voluntário do... Vamos lá. Albert Einstein, eles têm voluntários maravilhosos. Amorim Mestre, tem uma turma, né, que a gente conhece, o GRAAC, mas se você não é preparado. Você tem que ter um preparo. Associação grande, Comercial, isso, as empreendedoras. A empreendedora chega lá, estou montando meu negócio, aquela ansiedade. Aí quando você vai ver dali 4, 5 meses, já desistiu do negócio. Por que desistiu? Porque não teve preparação, não quis se preparar. Ela não entra A rede social tem tanto custo, a pessoa não entra. Ela quer ter visibilidade, ela quer ter cliente. Tem de lives que acontecem à noite, que às vezes eu vou dar uma olhada, tem 3 pessoas assistindo, 4 pessoas assistindo, você vai ver quem está dando a live é uma mestra, é um educador, é um educador. Ou uma pessoa experiente, talvez que é empresária. dinheiro para pagar uma palestra daquela. Então, tem palestras que são caríssimas, mas na internet elas estão lá gravadas. É só procurar. Gente, tem Sebrae, tem o município de São Paulo também tem os programas, né? Acho que a Luciana sabe bem dos programas. Mas, gente, se não for atrás, ninguém vai bater na sua porta assim, ó. Falar, agora você é uma grande empreendedora, você vai ganhar muito dinheiro, vai vender seu produto. Até para vender a tua imagem, você precisa ser capacitado. É lógico. Isso, assim, é a maior lição de todas, né? É isso, Não adianta. E não adianta ter essa entre aspas, uma preguiça, né? De, não, então eu vou assistir. Deixa um pouquinho o BBB, né? Então, deixa um pouquinho e pega 10 minutinhos que seja um dia por semana. Eu não gosto muito dessa palavra, eu não gosto muito de falar preguiça, eu não gosto, eu não gosto. Enfim, eu acho assim, a pessoa, ela tem que acreditar nela e ela tem que estar, inclusive, nos lugares onde tem mulheres que falem a mesma língua que ela. Ela é cabeleireira? Vai nos eventos dos institutos, nas feiras, frequente, né? Tem institutos, feiras que são gratuitos. Talvez a gente possa trocar preguiça por desânimo. Grupo de mulheres. Você vê lá, grupo de mulheres, tá lá o nome do grupo.
pesquisa o grupo, vê se é idôneo, porque tem muita gente ganhando dinheiro em cima de grupo de mulheres. Então, tome cuidado com isso, porque tem gente se aproveitando desses grupos. Então, vão lá, pesquise e pergunte para nós da associação comercial, qualquer coordenadora vai te informar, ou qualquer pessoa ali, se são idôneos, e vão. Vão para os eventos, vão para os lugares, se mostrem. Você tem que se divulgar e divulgar o seu trabalho. Se mostrem. Aprenda a fazer um pitch. Aprenda a fazer um pitch, Exato. depois um network. Gente, maravilha, é sucesso na série. Agora, se você fica dentro da sua lojinha, dentro da sua empresa, achando que você sozinha vai conseguir, mentira, você não conseguir. Você está procrastinando o seu fracasso, infelizmente. Então, vá, corre atrás, saia de dentro de casa da sua empresa e busque aí um grupo ou alguém para você poder se abraçar, agarrar e seguir junto, tá bom? E cuidado com as fake news, mulheres fake news, eventos fake news, né? As pessoas que querem enganar para poder ganhar ou ter algum interesse em troca, tá bom? É isso. Muito bom. Nossa, esse assunto está maravilhoso. Pena que a gente tem realmente um tempo restrito para isso. Eu gosto muito dessa área de educação, por isso que eu acabei explorando com você e eu vi que você tem muito essa vibe, né? Acho super importante e a gente só consegue, na minha opinião, assim, não sei se é de vocês, a gente só consegue resolver os problemas do país a hora que a gente conseguir tratar de educação como uma coisa séria. É urgente, gente, não é para amanhã, é para agora, né? Então, para mim, eu acho que aí é o caminho. Educação, saúde, segurança e educação financeira. Sim. Porque se a população tivesse isso desde o início da base, com certeza, e prevenção de comportamentos inadequados. Tudo que é ruim, ter prevenção na escola também. Mas o Como a fato gente de tem ter educação já vai... mas a gente tem educação, tantos nichos, mas infelizmente nós não temos esse. Tem colégios particulares, já tem. Mas a escola pública é que mais precisa. A escola pública trouxe educação financeira esse ano, e minha filha Pois está é. tendo. Estou Ah, deixando bem, um testemunho. ó, Eu sei que a gente está terminando, mas eu não posso deixar aqui de falar do meu lado, do Lions Clube. Sim. Meu Lions Clube é o Pompeia, distrito LC2, quero mandar um abraço para toda a equipe. É uma instituição que trabalha com em vários locais, hospitais, Hospital do Câncer, enfim, várias instituições, várias campanhas. Inclusive, nós trabalhamos na campanha do suicídio, da psicóloga Selma Oliveira, né? Acho que a Juliana foi, não foi? Sim. Foi, né? Esse ano vai ter de novo. Então, nós estamos, eu falo, onde as pessoas precisam, o Lions está lá, mostrando, indicando instituições para que você possa ir, tanto na saúde, meio ambiente, visão, diabetes. Nós trabalhamos com todas essas causas globais, tá bom? Tanto em São Paulo, no Brasil, como no mundo inteiro, tá bom? Faça os seus contatos, Deise. Bom, meu contato Insta é deise.tavares.127. Gente, TikTok é novidade, então eu tô lá no TikTok, Deise Tavares 389 no TikTok, tá bom? Tem o Face Deise Tavares também. Qualquer dúvida que vocês tiverem ou alguma informação, vocês podem entrar no meu Insta pelo direct, que lá eu respondo todo mundo, tá bom? Chamei a Deise para uma palestra. Muito Vocês vão ver obrigada. como ela é maravilhosa no palco. Então, agendar muito antes, tem que agendar muito antes, porque eu tenho até o final do ano atividades, inclusive sábado e domingo feriados, não é certo. Eu não recomendo isso para ninguém, porque isso não é qualidade de vida, tá? Aprendam a não fazer igual. Viu, Juliana? Viu, Rosana? Não fazer igual. A gente tá tentando, viu? Para vocês poderem ficar bem com vocês mesmos, tá? Então, não se esqueça dessa dica importante que eu estou dando para vocês. Obrigada, bom, Deise. A gente super te agradece. Aprendemos muito aqui e o assunto de educação é super importante. Eu acho que é um tema que para a gente abordar aqui é fundamental para os empreendedores, os novos, os que estão empreendendo e para todo mundo. Educação é sempre, né, João? Isso mesmo. A gente se despede do podcast Que Gestão.
aqui com essa pessoa maravilhosa que é a Deise, que nos honrou de estar aqui, porque com a agenda que ela tem, para ela estar aqui com a gente hoje é uma honra, viu, Deise? Obrigada. Muito obrigada. Eu que Pelo agradeço a sacrifício. vocês. Ela é escritora, como vocês viram os livros dela, a gente vai mostrar depois também, colocar lá na... Eu tenho. Ó, rapidinho, você já conhece, né? Esse foi o primeiro, onde tudo começou. A Juliana é escritora também, né, gente? Tá? Então, esse aqui é o Quebrando Paradigmas, que é um sucesso até hoje. Inclusive, a editora já me ligou para fazer mais. Calma, gente, vai ter mais. Mas eu ainda tenho um estoquinho lá. Foram muitos exemplos, muitos. Então, Quebrando Paradigmas conta a minha vida e tem, no final, exercícios para você se transformar como eu me transformei ao longo da minha vida, tá bom? Tem esse aqui, que você já deve conhecer. Tem a Cristina Vieira, que trouxe, acho que o podcast aqui. 6 Caminhos e um Propósito, aqui está eu na capa, com as empreendedoras, né? Maravilha, editora Stuck, maravilhosos. Mulheres tudo que passaram por tua mão, né? Tá aqui, algumas, né? Então hoje elas também estão fazendo muito sucesso, eu fico feliz, cada um com seu negócio próprio, né? Então é isso. E tem agora, na segunda-feira, eu vou lançar na Assembleia Legislativa o meu terceiro livro. Eu já tenho alguns livros, mas esse é o meu terceiro livro, chama-se Quais Não Mais, que é um projeto Mulheres de Vanguarda. Então, eu fui convidada a participar e vai ser lançado na Câmara dos Vereadores na segunda-feira. E nós teremos aberto ao público na terça-feira, na Distrital Sudeste, né? Ali na Vila Mariana. Eu vou colocar nas redes sociais o convite para todos vocês, gratuito, todos podem ir, tá bom? Muito obrigada. É isso aí, gente. Vou me despedindo de vocês. Eu, Rosana Mesomo, já peço para você o seu like, peço que compartilhe. Esse assunto é super importante, muita gente saber. Procurem a Deise nas redes sociais se vocês tiverem dúvidas. Coloquem seus comentários aqui, né? E é isso, gente. Fico muito feliz de ter você aqui, viu, Deise? Muito obrigada, Muito obrigada, meninas. Muito Até obrigada. o próximo episódio. Meninas e mulheres, né, gente? Meninas e mulheres. Tchau, gente. Tchau.